Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Amém? Vamos ler todo o capítulo, haja visto que não é tão grande. Vamos iniciar, irmãos, 2 versículos antes, os 2 últimos do capítulo 3, para ficar melhor para nós. Capítulo 3 do profeta Jonas, a partir do versículo 9, diz assim: Quem sabe se voltará e se arrependerá Deus, e se apartará do furor da sua ira, e assim não perecemos? E viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que lhe havia dito que lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia eu que tu és Deus compassivo, misericordioso, tardio para irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te que me tires a vida, porque melhor é morrer do que viver. E o Senhor lhe disse: Fazes tu bem em te irar tanto? E saiu Jonas da cidade e acampou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, a qual cresceu sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o libertar do seu desgosto. E Jonas se alegrou grandemente pela boboreira. Mas ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, ao sair do sol, preparou Deus um vento oriental calmoso, com calor abrasador. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor seria para mim morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem em tanto te irar por causa da boboreira? E ele respondeu: Faço bem em me irar a ponto de morrer. E disse o Senhor: Tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem tu a fizeste crescer, que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço da outra pereceu. Versículo 11: Não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais? Amém. Podem tomar assento. Eu confesso que eu queria estar sentado ouvindo, né? Haja visto que temos grandes mestres que nos ensinam a palavra de Deus, mas eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá, e eu quero ser apenas um vaso nessa noite e falar alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço ao tio Vero pelo convite, né, por nos dar essa oportunidade, e estamos aqui, né? Treme um pouquinho as pernas, né, que a gente gosta mais de ouvir, mas quando nos é dado a oportunidade, eu não gosto de recusar. Já visto que nós vamos falar alguma coisa dentro desse texto que nós lemos. Até comentava com o tio Vero quando ele foi conversar comigo, e eu disse assim, que uma vez, alguns anos atrás, eu fiz um voto com Deus, e é muito perigoso a gente fazer voto com Deus. E eu falei: Senhor, naquela empolgação, quando eu comecei as minhas primeiras mensagens, as primeiras oportunidades que eu falei assim: Deus, nunca eu vou dizer não quando alguém me convidar.
para mim falar da tua palavra. E um dia aconteceu, o irmão Gimael era líder de jovens na Nova Esperança, ele me convidou para ir pregar. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu dei uma desculpa e não fui. Eu fiquei 2 anos sem ter uma oportunidade. E eu chorava e dizia: Senhor, o Senhor é o Deus da segunda chance. Eu não vou dizer não, eu não quero mais fugir da tua presença, né? Então, estava meditando hoje de madrugada, hoje à tarde, estava lendo mais um pouco a palavra do Senhor, e me veio essa passagem, me veio, né, essa história do profeta Jonas. Quem foi o profeta Jonas? Ele foi contemporâneo de Amós, ele viveu numa cidadezinha pequenininha, num bairro, podemos dizer assim, da Galileia, chamada Gat-Hefer, a 9 quilômetros de Nazaré. Jonas não era de uma cidade, né, conhecida. Ele aparece lá em 2 Reis, é a segunda vez que ele aparece no Velho Testamento. E Jonas, ele tem uma reivindicação divina. Deus chama ele e Deus dá uma missão para ele. Deus diz para ele que está irado com a cidade de Nínive, e é para ele ir lá e pregar arrependimento. E nós sempre olhamos e a gente ensina para as crianças, né? Como Jonas, o desobediente e tal. Mas para nós entender um pouquinho o porquê que Jonas fugiu. No último versículo que nós lemos aqui, Deus falando com Jonas, Deus usa uma expressão dizendo assim: onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Alguns há quem diga que esse termo é usado apenas para as crianças. Deus está se referindo apenas às crianças, porque a cidade de Nínive na época tinha mais de 600 mil pessoas. Nínive era a capital do Império Assírio. Quando nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 5, né, a passagem que é tão conhecida, a passagem de Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria. Nínive é a capital desse império. E a Síria, ela sendo a maior cidade do mundo na época, era a maior potência. E eles tomavam as cidades, eles eram um povo que não tinham compaixão. Eles eram um povo que amontoavam cabeças de gente nos portões da cidade quando eles tomavam. Eles decepavam mãos, eles amarravam pessoas e puxavam, arrastavam vivas, né, com seus cavalos. Então eles faziam atrocidades, e Nínive era muito temida. E como eles vinham avançando e vinham conquistando o território, eu imagino que Jonas, ele temeu, né, por ele ser de uma cidade pequenininha. De repente o potencial ali de Israel não dava, a olhos humanos, não dava para se pôr, né, com Nínive, com a grande império assírio. E eu imagino Jonas medindo a olhos humanos, medindo, e de repente ele pensa assim: falei, eu vou lá e eu vou pregar contra um povo que é rebelde, contra um povo que não tem compaixão, contra um povo briguento. Eu vou lá e eu vou arrumar uma tremenda de uma briga, uma tremenda de uma confusão, e vou colocar a minha casa em aperto. E isso foi um dos motivos que Jonas, ele desce para uma cidadezinha chamada Jope, ou Jope, que hoje é Tel Aviv, em Israel, né? Lá tinha um porto, era uma cidade, né, marítima. E ele toma um navio, ele entra nesse navio, ele não se identifica, apenas ele se infiltra e entra nesse navio. Ele se enfia lá no porão, escondido de todo mundo.
ele entra num profundo sono, como nós conhecemos a história, e Deus manda uma tempestade no mar. O mestre do navio sai sem saber mais o que fazer, encontra Jonas dormindo. Ele conta a sua história, conta quem é seu povo, conta quem é seu Deus, conta o porquê da tempestade, e diz o que fazer com ele, que é para jogar no mar. Deus manda o peixe ir lá, leva Jonas até a praia, vomita Jonas lá e agora fala assim: ó, vá lá e pregue. Por quê? Porque Deus é o Deus da segunda chance, o Deus que nós servimos. Poderia ter ali o peixe engolido Jonas e digerido e acabar a história por aí. Mas quando Deus tem um plano na vida da gente, não adianta a gente querer fugir. Aleluia. Esses dias eu conversava com um irmão, que esses dias estava dirigindo o culto aqui. Ele falou assim para mim: eu sempre dizia que eu nunca ia pegar no microfone por dor. Hoje eu tenho prazer, mas foi pela dor. Deus tinha um plano, Deus usa da maneira que Ele quer, Deus trata. Quando Ele tem um plano, um projeto, não temos que pensar em fugir. Às vezes nós medimos, irmãos, a olhos humanos, e as nossas condições não dá. E aí é que Deus entra. Porque quando nós achamos que eu vou lá e eu consigo, nós acabamos se colocando na frente de Cristo. E convém que nós deixe Deus aparecer e nós se esconda atrás da cruz de Cristo. Corre-se 3 perigos básicos, irmãos. Eu quero ser bem rápido, mas corre-se 3 perigos básicos quando acontece o que aconteceu com o profeta Jonas, de nós querer fugir da presença de Deus. Um deles é nós pregar a mensagem para outros e nós não usufruir dessa mensagem. Nós pregamos que o Senhor abençoa, nós pregamos que é bom sentir a presença de Deus, nós pregamos, mas nós às vezes não aceitamos por A ou por B. Nós não queremos desse jeito e acabamos que por um motivo ou outro nós não priorize a palavra de Deus. O segundo motivo é cansar-se de fazer a obra de Deus em meio à sua obra. De repente eu quero fazer e tirar das minhas forças, e as nossas forças são pequenas. Nós não temos força se não é o nosso Deus quem nos fortalece. Então, fazer a obra de Deus e também não se deleitar no Deus da obra. Porque às vezes, quando Deus dá uma ordem, não é da maneira que nós queremos, não é de uma maneira que às vezes nós entendemos na hora, mas sem entender, confiar que se nós estiver na dependência de Deus, no momento certo, Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisar. Porque a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Somente nós colocarmos à disposição e se deleitar no nosso Deus e viver experiências com Deus, experiências para poder contar, para poder encorajar, né? E é tão gostoso viver na presença do nosso Deus, sempre na presença dele. Moisés, quando Deus falou que era para o povo subir, para o povo marchar, que ia enviar um anjo, ele falou assim: não, Senhor, o anjo pode até ir com a gente, mas sem a tua presença nós não vai sair daqui. Aleluia. E nós podemos tirar algumas lições, nosso tempo não permite nós ir muito longe, mas nós podemos tirar algumas lições. Eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo do capítulo 4, diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado.
Ele se desgostou do que, irmãos? Do que Jonas se desgostou? Qual que foi a razão? Primeiro, da conversão dos ninivitas. Porque Deus mandou ele ir pregar e ele vai. E ele prega o dia inteiro. Era para pregar 3 dias, ele pregou um dia inteiro. E eu imagino a mensagem dele assim: se vocês não se arrepender, daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. E Deus daqui 40 dias vai destruir a cidade. E ele ficou clamando, clamando, clamando. Somente punição, somente julgamento, somente justiça e não misericórdia. Foi um sermão meio medíocre de Jonas. E às vezes a gente tem costume de olhar e ficar pensando assim: mas se você não parar com isso, se o irmão não parar com aquilo, não fazer aquela parada com aquela prática, Deus vai destruir. Porque... E às vezes nós queremos olhar para as pessoas à nossa volta não com compaixão, mas às vezes nós olhamos julgando. Às vezes nós olhamos muito o erro das pessoas, né? E o nosso Deus, Ele olha com compaixão. O segundo desgosto, né, de Jonas, a primeira foi a conversão de Jonas, e o segundo foi a conversão dos ninivitas. E a segunda coisa que ele se desgostou foi a compaixão de Deus. Porque Deus falou para ele que era para ele ir lá e pregar o arrependimento, e disse que Deus ia destruir. E agora Deus viu, né, nos versículos anteriores que nós lemos aqui, que os ninivitas falaram assim: quem sabe se voltará e se arrependerá a Deus, e se apartará do furor da sua ira, e assim não pereçamos. E Deus tem prazer em perdoar. O nosso Deus é grande em perdoar. Agora eu fico pensando, irmãos, eu fico imaginando um homem, um pregador, um mensageiro, que vai levar uma mensagem para um povo e fica frustrado quando o povo se converte. Ficaria até estranho, de repente, o pastor Isaac pregando aqui, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu, e de repente vem um pecador aqui para aceitar Jesus, e o pastor vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Isso aconteceu com Jonas, porque ele não imaginava a conversão. Ele não imaginava. No seu coração ele já tinha maquinado e ia ficar esperando Deus destruir. Irmãos, é uma lição para nós tomar cuidado e não querer juízo de Deus para as pessoas. Nós temos que olhar com compaixão, porque em cada vida, seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, baixo, alto, não interessa, há uma alma que tem valor para Deus. A segunda lição está no versículo 2, que Jonas, ele faz a sua segunda oração. Parece que Jonas não tinha prazer em orar, porque só tem 2 orações registradas, e é um pouco contraditório ainda as suas orações, porque na primeira foi lá no ventre do peixe, e ele pede para que Deus o livre, para que Deus o dê vida. E agora a segunda oração de Jonas, no capítulo 2, ele ora e diz assim: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ele se declara, ele vem brigar, ele vem reclamar com Deus. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é compassivo. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor era tardio em irar. Então aqui ele se declara, nessa oração ele vem reclamar com Deus. Senhor, eu queria que fosse do meu jeito. Senhor, os hinos do círculo de oração, eu queria que fosse aquele, mas a irmã só escolhe. Mas o pastor faz assim, eu queria que construísse desse jeito. Mas está... Sempre a reclamar. A gente tem às vezes essa tendência, né? Todos nós temos essa tendência de reclamar com Deus, sempre de olhar aquilo que não está saindo como nós queremos. Mas como eu já falei, a obra é de Deus, não é como nós queremos. Se nós somos servos, nós temos que obedecer.
Aleluia. E Jonas é um pouco egoísta nas suas orações. Eu não vi na oração de Jonas ele intercedendo e dizendo assim: ah, Senhor, me salva, para mim ir lá levar a mensagem para que aquele povo se arrependa. Não, ele só orou pedindo salvação para si mesmo. Às vezes eu me pego orando e pensando: mas será que eu orei pelos meus vizinhos hoje? E eu ainda não orei. Será que eu orei pela nossa nação? Eu ainda não orei. Às vezes eu peço tanto para que Deus guarde a minha casa, para que Deus abençoe a minha vida, para que Deus me abençoe no meu trabalho, para que Deus abra as portas do negócio, para que Deus faça isso e aquilo na minha vida. E às vezes a gente se esquece de orar pelos que estão à nossa volta. É um dever nosso de orar, de colocar na presença de Deus, de apresentar as causas daqueles que estão conosco. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com Jonas. No versículo 3, Jonas, ele pede para Deus para morrer. E por que ele pede para morrer? Ele quer morrer porque os ninivitas querem viver. Ele briga com Deus no versículo, e ainda assim ele deixa Deus no vácuo no versículo 4, que Deus ainda faz uma pergunta para ele e ele não responde. Nossa, você se ira tanto. E Jonas vira as costas. Os ninivitas se colocam em sinal de humilhação com as suas roupas. O rei apregou o jejum, e agora a cidade toda se converte. E eu acho interessante que nós falamos tanto da pregação de Pedro, que quando Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. Parece coisa grande. Agora Jonas aqui, ele se torna, se nós fosse dar um título para ele, ia ser um fenômeno na pregação, porque uma cidade inteira se converte. Jonas, ele leva essa mensagem e a cidade inteira, quase 600.000 pessoas se convertem do seu mau caminho. E Jonas fica irado, Jonas fica contrariado e ele quer morrer. Eu fico imaginando se fosse Paulo e Silas, quando eles eram açoitados, eles eram, Paulo ia para a cadeia, era acorrentado, quando ele pregava, e lá ele se alegrava. Talvez, eu imagino a alegria de Paulo se ele tivesse esse privilégio de orar, de pregar, e uma cidade inteira da sua época se converter. Mas isso nunca aconteceu com Paulo. Então é uma frustração, Jonas se frustrou, ele pregou, aconteceu, e mesmo assim ele ficou frustrado pelo seu caráter. Aleluia. Parece que eu fico imaginando, graças a Deus na nossa igreja aqui não tem, mas eu já convivi com pessoas, até mesmo da nossa igreja, que chegaram a declarar assim, que se não estiver na nossa igreja, não vai ter salvação, não vai conseguir, porque as outras igrejas pregam o evangelho torcido, porque lá, não, tem que ser no nosso grupo. Querem ter como se fosse um monopólio da salvação, como se a sua igreja, se o seu jeito de cultuar, se o seu jeito de adorar. Graças a Deus eu louvo a Deus que na nossa igreja aqui não tem ninguém assim, pelo menos que eu conheço. Mas infelizmente, às vezes a gente acaba querendo pensar dessa forma. Eu sei adorar a Deus, eu sei servir. O irmão faz errado. Você viu o jeito dele cantar, você viu o jeito dele se vestir, você viu o jeito dele andar. Está errado, está fora, está na beira do caminho. Jonas, ele olhava assim. Tinha um caráter um pouco diferente. E eu vejo ele frustrado, querendo morrer.
Elias foi um profeta que pediu para morrer, porque ele achou que ele era o único que estava servindo a Deus. Agora Jonas, com mais 600 mil pessoas servindo a Deus, ele quer morrer. Uma frustração por motivos errados, né? Nosso tempo corre depressa. Nos versículos 4 e 5, nós vemos Jonas, no versículo 5 diz assim, que ele saiu da cidade e acampou-se ao oriente dela e fez ali uma cabana. Eu imagino que ele sai da cidade, ele prega, ele vê ali que o povo se converte, mas mesmo assim, ele sai para o oriente da cidade e ele faz uma cabana e fica ali ainda assim esperando para ver Deus destruir a cidade. Não, eu vou esperar, eu vou ficar lá. É como se eu não vou mudar a minha opinião, mas eu vou ficar ali esperando, quem sabe Deus vai mudar. Porque eu quero que destrua, quem sabe Deus vai destruir. Porque eu quero assim, quem sabe Deus vai mudar. Irmãos, é para nós se renovar pela palavra de Deus. Nós precisamos diariamente mudar o nosso caráter, nos moldar pela palavra de Deus e não querer que Deus se molde aos nossos desejos. Aleluia. Jonas, ele se alegrava quando ele era abençoado, mas não quando os outros. Nós vemos que Deus, ele manda lá nessa cabana que ele fez, Deus manda crescer. A Bíblia, algumas versões falam uma planta, outras, a minha versão fala uma aboboreira. Deus manda aquela planta crescer para fazer sombra para ele. E ali é interessante que diz que ele se alegrou extremamente. Nós às vezes invertemos, irmãos, os valores. Jonas, ele se alegra por uma planta que cresceu para fazer sombra para ele, e não se alegra por 600 mil almas que aceitaram a Cristo, que se renderam, que se converteram da sua iniquidade, que se converteram do seu mau caminho. Nós às vezes temos mania de querer amar as coisas e usar as pessoas, ao invés de amar as pessoas e usar as coisas. Que coisas daqui ficam aqui, mas eu não sei por que a gente tem mania de querer se apegar. E às vezes brigamos por uma simples ferramenta, brigamos por uma coisa às vezes tão banal, com uma pessoa que tem um valor muito além do que esse mundo todo. Mas Deus sempre no controle. Para nós encerrar, que o nosso tempo já se foi, eu fico imaginando Deus trabalhando na vida do profeta. Deus manda ele ir, Deus manda a tempestade no mar, Deus manda o peixe, Deus sempre está presente no controle da situação. Deus manda o peixe levar ele lá, Deus manda ele pregar de novo, Deus manda a planta crescer, Deus manda o verme ir lá e comer a planta, para a planta secar. Quem sabe se o profeta não vai, não obedece, o verme vai. Sempre Deus no controle da situação. E quando Deus faz a pergunta para ele, faz bem em irar-se? E ele diz assim, eu faço bem em irar a ponto de morrer. O que me chama a atenção, irmãos, Deus trabalhando na vida do profeta de uma maneira assídua em todos os momentos, Deus moldando, e termina o livro sem uma resposta se o próprio profeta se converteu a Deus. Mas não é o que interessa nessa noite. Não é o que interessa se o profeta se converteu. A mensagem é para nós, porque o mesmo sangue que corria lá no profeta Jonas corre em nós também.
Será que nós temos dito sim para Deus em todas as áreas da nossa vida? Será que nós temos procurado nos moldar pela palavra de Deus? É tão difícil. Nós somos humanos, erramos, temos sentimentos, temos temperamentos, e é uma luta constante, é difícil. Todos nós, cada um tem um temperamento diferente. Para um é mais fácil em uma área, para outro é mais fácil em outra. O certo é que diariamente há uma luta constante. E a nossa tendência, irmãos, é sempre querer do nosso jeito, é sempre querer fugir da presença de Deus do jeito que Deus quer, é sempre querer fazer as coisas da maneira que nós entendemos e não da maneira que Deus propõe, porque às vezes nós não entendemos. Mas que nessa noite, essa simples palavra, mas que é a palavra de Deus, fique no meu e no teu coração, que nós dê a resposta certa e que a cada dia nós possamos, pela palavra de Deus, nos converter e nos moldar e querer estar cada vez mais na presença de Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero passar para o pastor.